Eduardo Calbucci, 37 anos, nasci em São Paulo. Na época que eu prestei FUVEST, bom, não havia internet, e a FUVEST mandava o seu desempenho pelo correio. Eu me lembro que eu não passei, no final de 1992. E quando eu recebi a minha pontuação, eu não me lembro exatamente, mas se eu não me engano eram 45 vagas em jornalismo. E a minha posição foi mais ou menos 55. Então, eu não passei por muito pouco. E vinha a média, enfim, que eu tinha tirado, eu fiquei por 0,1, 0,2, ou seja, eu sabia que sem estudar especificamente para o vestibular, eu quase tinha passado, só com aquilo que eu tinha aprendido na escola. Então, fazer o ano de cursinho para mim foi muito tranquilo. Eu fiz um ano de cursinho muito à vontade, porque eu sabia que com muito pouco eu passaria. E aí foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu estudei numa sala de humanas, em que eu comecei a conviver com pessoas que tinham um pensamento mais próximo do meu. Quando eu entrei no Anglo para estudar, eu fiquei maravilhado, né, com a qualidade das aulas e tal, e eu me aproximei muito de alguns professores de português. E um deles foi um dos meus grandes mestres, o professor Paulo Bearzotti, tinha estudado, tinha feito jornalismo aqui na USP. Aliás, ele não tinha terminado. E ele conversou comigo um dia e ele falou, nossa, o meu caminho intelectual foi muito parecido com o seu. Eu comecei nas exatas, eu desisti da Poli, fui para a ECA, acabei não me formando por diversos motivos, mas eu acho que você vai gostar muito de estudar lá. Quando eu entrei, eu gostei muito das pessoas que eu conheci. Assim, aliás, é a melhor lembrança que eu guardo da ECA, foi isso. Os meus colegas eram todos muito inteligentes e eram pessoas com as quais pessoas de um tipo que eu não tinha convivido, na verdade, ao longo da minha vida. Mas, por outro lado, eu fiquei muito mal impressionado com a baixa qualidade das aulas, com a desorganização do curso, uma coisa assim. Eu pensava, nossa, eu estudei tanto para isso, mas ao mesmo tempo, assim que eu entrei na USP, as aulas começaram em março, em abril começou uma greve, que durou mais de 70 dias. E eu, engajado politicamente, vinha todos os dias, participava de uma assembleia em que nós, alunos, decidíamos, não era uma greve de alunos, era uma greve de funcionários e professores, mas a gente decidia fazer uma moção de apoio à greve. Eu vinha às 8, a gente fazia uma assembleia até 8h30 e acabava, não tinha o que fazer. Então, o que eu fazia? Eu ia para o cursinho e ficava assistindo aula de história, de geografia, de português. E foi nessa época que, por uma coincidência da vida, vieram conversar comigo, sabiam que eu gostava de literatura e falaram assim, poxa, você entrou na faculdade, você era bom aluno aqui no Anglo, tem uma plantonista de literatura que está grávida. Você não topa ficar no lugar dela 4 meses da licença maternidade? Eu falei, não, mas eu acabei de entrar, eu não sei literatura para isso. Não, você dá uma estudada. E realmente aqueles 70 dias foram ótimos, porque eu não tinha o que fazer, então eu estudava literatura. E aí ela saiu de licença maternidade mais ou menos quando as aulas voltaram. E aí em agosto ou setembro, já de 94, eu entrei no plantão, em tese, para ficar 4 meses. E substituir essa professora. E no meio disso faltou um dia um professor, pediram para eu dar aula, e eu acabei começando então a minha carreira de professor por caminhos, enfim, completamente estranhos e muito diferentes daquilo que eu estava estudando aqui na ECA. Na verdade, o que eu sempre pensei foi o seguinte, quando eu saí daqui, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, eu confesso que eu não tinha o desejo de me tornar professor universitário. Não era uma coisa que assim, eu preciso ir para a universidade. Pelo contrário, eu me lembro que quando eu terminei o doutorado, o meu orientador, né, o professor Fiorin, que é um linguista seríssimo, ele falou uma coisa que me impressionou muito. Ele disse, não é, agora a universidade está te dando autonomia intelectual. A partir de agora você não precisa mais de orientação. E no fundo eu acho que é isso que eu buscava. E eu continuei estudando e pesquisando o que eu queria, com uma certa liberdade que talvez eu não tivesse dentro da universidade.
Não, era anterior, era anterior. A minha relação com a música sempre foi anterior. Vem de casa, tal. Agora, o que para mim foi magnífico, quando eu entrei na ECA, eu volto a dizer, não existia internet. Então, havia uma discografia aqui que era uma coisa incrível, incrível. Eu me lembro de ir à biblioteca e alugar fita cassete, que depois eu gravava em casa com coisas que simplesmente eram impensáveis e que hoje a gente baixa no YouTube com uma facilidade incrível. Eu acho que a universidade como um todo, não só a ECA, ela me propiciou isso. Uma fonte de pesquisa que para mim era absolutamente inesgotável. E com o cinema também, o que eu consegui encontrar de coisas legais, né, nos filmes que eram quase que exclusivos para serem estudados pelo pessoal do cinema, era muito legal. Eu me lembro de fazer sessão de filme aqui à tarde para ver Glauber, porque alguém tinha conseguido uma versão de Terra em Transe e que não dava para ouvir nada. Hoje tem DVD, enfim, até com legenda, porque às vezes o som é muito ruim. Então, essa parte cultural em sentido amplo da ECA, para mim, foi sempre a parte talvez mais legal, enfim. Na verdade, a minha relação com a Atlética era assim, quando eu entrei na ECA, praticamente não existia Atlética. A Atlética era uma coisa mambembe, enfim. E eu jogava futebol, eles ficaram sabendo que eu jogava futebol e me convidaram. Entra no time aí. E era basicamente isso, entrava no time significa que quando tinha jogo, ligavam para mim e eu ia jogar. Era mais ou menos isso. Aí eu comecei a conhecer mais pessoas ligados a esportes, e eles falavam, você não quer participar da Atlética? Tá? Eu falava, não dá, imagina, se eu não aceitei o cálculo, que era uma coisa que tinha muito mais a ver comigo, não era a Atlética que eu ia participar. Mas, no entanto, também sempre os ajudei. Me lembro de trabalhar de graça em festeca da Atlética para arrecadar fundo, sabe, para o Juca. E durante todos os anos de faculdade, eu joguei muita coisa. Joguei futsal, eu joguei futebol de campo, eu joguei vôlei, eu joguei handball, eu joguei o que precisava. Mas eu sempre fui esportista, né? Eu sempre pratiquei esporte. Então, era uma coisa que eu ia continuar fazendo, independentemente da ECA. E muitos dos amigos que eu fiz são amigos que jogaram futebol comigo, com quem eu também acabei não perdendo contato. Isso é uma brincadeira que aí é vantagem das redes sociais. Eu não sabia que o pessoal tinha feito esse time. Até que alguém me achou no Facebook e falou, pô, Cabuti, vem jogar com a gente e tal. E aí eu reencontrei algumas pessoas. Agora, o time é uma brincadeira porque nem todo mundo estudou junto. Na verdade, eu sou o segundo mais velho do time. Tem o Márcio de Castro, que é mais velho que eu, que foi presidente da Atlética, poxa, hoje é o coordenador olímpico da Record, com quem eu também sempre mantive amizade, de jogar Copa Imprensa com ele. Eu até escrevi um texto, não me lembro. Chegou a mim, alguém contou que a ECA ganhou uma vez um Juca, né? Eu falei, nossa, a ECA? Não é possível. Aí eu falei, não, a gente se organizou tal. E uma menina que era da Atlética pediu para eu escrever um depoimento. Eu falei, então eu vou contar uma história que talvez a maioria não conheça. Bom, primeiro, né, por que hoje as cores da ECA, né, são o vinho, o grená e o amarelo? Na verdade, a ECA não tinha cor nenhuma. Quando eu entrei aqui, a gente tinha alguns uniformes, que alguns eram brancos, outros eram vinho e alguns eram misturados. Bom, não havia nem uniforme para todos os esportes. Então a gente revezava. O vôlei e o handball usavam o mesmo uniforme. Então a gente jogava com uma outra camiseta por baixo para não ficar tão suada, porque você tinha que sair e entregar a camiseta para quem ia jogar vôlei. Era assim que funcionava. Bom, e aí houve um ano, talvez 97, talvez 98, que o time de futebol de campo se organizou. E havia um pessoal que estava treinando também nesses horários alternativos malucos, quinta-feira, meia-noite. E a gente falou, poxa, vamos fazer um uniforme, porque não dá, sabe? Tinha gente que roubava a camisa do time. Vamos fazer um uniforme, porque aí cada um fica com o seu.
E a gente faz um molde bonitinho e todo mundo que entrar pode fazer o seu. Ah, vamos fazer assim. Todo mundo topou. E a gente fez um uniforme amarelo, de brincadeira. Simplesmente de brincadeira. Vamos escolher uma cor bizarra. Vamos, escolher amarelo. Ok. E aí a gente foi jogar de amarelo. E era um amarelo assim, chamava muita atenção. E alguma torcida adversária ficou tirando sarro da gente, nos chamando de Rayovac. E a gente achou legal aquilo. Falou, pô, tá vendo? Finalmente a gente conseguiu uma identidade. Mas que surgiu daí, surgiu de uma brincadeira. Tanto que as pessoas se formaram e levaram aquele uniforme amarelo embora. Eu me lembro que então em 95 foi o primeiro jogo, que a gente até foi bem, ganhou um jogo, acho que perdeu nos pênaltis o segundo. E a gente foi para 96 assim, agora a gente vai ganhar. Vamos ganhar o primeiro jogo. Bom, aí o pessoal saiu daqui de ônibus, aquela maluquice toda, e foi para lá. E eu fui só no horário do jogo, no dia seguinte. Cheguei lá, conversei com o pessoal, entramos em campo, um jogo contra a ESPN. Bom, o nosso time não viu a bola, literalmente não viu a bola, a gente tomou de 8-0. Eu falei, mas durante o jogo, eu tinha a sensação real de que eles não estavam vendo a bola. Que era inacreditável, você passava para a pessoa, o cara estava olhando para o lado, eu falei, esses caras estão tirando sarro de mim? Não é possível. E uns 3 ou 4 atletas ficaram incomodados. Eles estão entregando jogos, o que está acontecendo? Bom, enfim, o que a gente descobre? Que eles foram todos juntos num ônibus e que durante a noite resolveram servir para eles um bolo de chocolate. Que todo mundo imaginou, e eles juraram que imaginaram que era só um bolo de chocolate, tinha maconha no bolo, eles comeram loucamente e não tinha passado o efeito alucinógeno daquilo. E aí dos 11 jogadores, 7 literalmente não enxergaram a bola. Mas o que eu briguei com eles, eu falei, olha, eu não sou palhaço, eu era em Piraju, era longe pra caramba, eu viajei 300 quilômetros para tomar de 8-0 de um time que não era tão melhor que o nosso assim, mas isso foi sintomático, porque foi no ano seguinte que o pessoal resolveu se organizar mais e saíram os uniformes e a gente começou a levar pelo menos o time de futebol de campo um pouco mais a sério. Numa das manifestações que a gente fez, eu me lembro, a gente estava ajudando o pessoal do curso de artes plásticas, que havia uns 8 alunos só querendo fazer a manifestação. Então eles passaram em todas as salas, né, pedindo apoio. E aí eu sempre ia, né? Primeiro por convicção política, segundo porque quase sempre a aula era muito chata. E a gente pedia, professor, a gente pode apoiá-los, claro. Não, claro, ninguém vai ganhar falta, não, podem ir lá. Eu me lembro que uma vez a gente pegou o megafone, a gente foi falando até a reitoria. Eu não me lembro exatamente o que ia acontecer, mas eu acho que o ministro da Educação vinha, na época o Paulo Renato, então a gente ia usar isso como mote, né, para fazer a manifestação. Aí a gente chegou lá na porta, tinha uns 30 gatos pingados, logo ninguém deu a mínima bola pra gente. Aí chegou um cara do Sintusp, falou, vocês estão fazendo manifestação por quê? Não, parece que está faltando professor de gravura. Então faz o seguinte, como ele sabia isso, eu não tinha a mínima ideia. Falei, sobe no teto da reitoria e coloca o megafone naquela entrada de ar assim, assim, assim. Eu falei, por quê? Porque é a entrada de ar que vai dar dentro da sala do conselho universitário. Eu falei, mas você tem certeza? Tenho certeza. Me trouxeram uma escada, eu subi e tal. Aí eu coloquei lá e fiquei falando, fazendo todo o meu discurso, e nem vi o que estava acontecendo. Quando eu saio, o pessoal de artes plásticas estava pintando os muros da reitoria, mas fazendo umas coisas bonitas. Enfim, chamaram a polícia. Mas na época a polícia não podia fazer nada. Eles chamaram a polícia para tentar nos intimidar. E a gente fez um discurso, sendo que a polícia estava lá para nos apoiar, e os guardas riam da gente. Vão fazer o quê? Iam brigar com a gente por causa disso? Enfim. E aí deu meio-dia, eu precisava ir dar aula, né? Falei, gente, alguém assume um megafone aqui, porque eu preciso ir correndo. Bom, primeiro eu fiquei incomodado, porque assim que eu saí da USP, a polícia me parou. Ah, você estava no teto da reitoria e tal. Aí alguém falou, mas ele não estava pintando. Eu falei, mas qual o problema de estar pintando? Não, porque isso é depredação do patrimônio público. Eu falei, pelo amor de Deus, são artistas. A gente está melhorando aquela visão daquele prédio horrível da reitoria. Não, ele estava só no teto e tal. Não devia estar no teto, mas pode ir embora. Ótimo.
Aí eu me lembro, voltei para casa tal, e minha mãe sempre preocupada quando me envolver com essas questões políticas, falou, teve manifestação hoje na USP? Falei, não, teve um negócio lá, de artes plásticas, nada demais. Você não estava? Não, mas imagina, poxa, eu tenho que dar aula, você acha que eu vou ficar em manifestação? Não tenho mais tempo para essas coisas. Ah, beleza. Poxa, no dia seguinte, sai uma foto minha na Folha, no teto da reitoria. Aí não deu para esconder, né? Aí eu falei, ah, tá bom, mãe, era eu. Mas o que você quer que eu faça? Me chamaram, era dever de ofício. Imagina se te prendem, você perde aula. Eu falei, não vão me prender, eu estava só falando, não estava fazendo nada demais. Tem a coisa da simbologia dos lugares, né? E só quem estudou na ECA sabe, né, o que é a prainha. E de repente acabar com isso, e se a gente pensar, né, nessa geografia da ECA, né, quer dizer, onde estava o Sintusp, onde ficava a prainha, quer dizer, sempre foi um lugar de agitação política e cultural, né? E acabar com isso, a gente fica pensando, né, para quê? Será que realmente numa universidade tão grande, numa cidade universitária tão grande, não há outro espaço para fazer a porcaria de um estacionamento, né? Eu acho que essa coisa de não se valorizar a memória de certos lugares.